Olá, eu sou Carlos, engenheiro de segurança do trabalho do SESMIT Curitiba, e vamos conversar aqui, lembrar de alguns conceitos falando de acidente de trabalho. Quando a gente fala de acidente de trabalho, na realidade a gente quer falar de prevenção desses acidentes. A gente não quer que ele ocorra. O acidente de trabalho, ele tem sua definição tratada por lei. Ele é aquele acidente, é aquilo que acontece de errado, que a gente não deseja, durante o exercício das suas atividades no dia a dia de trabalho. E acidente de trabalho, vamos falar do nosso fluxo dentro da rede, ele também se aplica às empresas terceirizadas, a outras empresas que estejam aqui presentes fazendo suas atividades e que têm seus próprios fluxos de atendimento quando acontece isso. A gente tem que lembrar que a definição do acidente de trabalho também traz para a gente outros conceitos. O acidente, ele pode ser o acidente típico, que já é entendível, é aquele que acontece, qualquer coisa que acontece durante o desempenho das suas tarefas, e o acidente de trajeto. O acidente de trajeto é aquele que acontece no caminho de casa para o trabalho e do trabalho para casa. É importante ter esses conceitos bem claros para evitar qualquer perda de documentos, que possa acontecer devido à descaracterização. No trajeto, por exemplo, se houver uma parada, um desvio, isso já pode acarretar ao não registro de uma CAT por acidente de trabalho, que seria o caso do trajeto. Então, tem que ter esse conceito muito claro para evitar esses problemas. Toda a parte documental ela é muito importante para a empresa, porque isso é comunicado para os órgãos fiscalizadores. Quando a gente fala do acidente típico, na rede hospitalar, na rede de clínicas, a gente sempre vai relacionar muito a acidente com material pérfuro cortante, material biológico, alguns traumas, batidas contra. Isso é muito claro, muito fácil de entender no dia a dia. Mas a gente pode caracterizar também como acidente típico um entorse por a gente estar olhando o celular e caminhando ao mesmo tempo. Isso é um mau hábito que a gente criou desde que o celular ficou bem mais acessível, e tem esses hábitos que a gente tem que trabalhar para fazer um dia a dia mais seguro. Então lembrem disso também, né? Está caminhando, caminhe com atenção, tem que atender o celular, para num canto, não fica no meio do caminho, tem maca, tem paciente passando, isso é tudo muito importante. Nós estamos num sistema bastante complexo, num ambiente bastante complexo, e toda vez que a gente pode contribuir para a melhoria desse processo no dia a dia, a gente tem que estar com a atenção voltada a isso. Para reforçar, está ali de novo, o acidente de trajeto, que acontece no deslocamento da empresa para casa ou de casa para o trabalho, para a empresa. Esse acidente de trajeto, quando acontece, por exemplo, aqui na frente de alguma das unidades da rede, é muito simples de ser atendido no próprio Hospital Pilar. Está mais perto e pode vir para cá mesmo. Quando o acidente é atendido por outras ambulâncias, uma distância maior, existe um fluxo que é seguido e o acidentado pode ser atendido em qualquer rede, em qualquer unidade da rede hospitalar da cidade ou até de outra cidade. E isso é um fluxo normal. O que a gente tem que prestar atenção é na parte documental. Foi feito o atendimento, tem que ter um atestado médico, tem que ter um comprovante desse atendimento para que a documentação seja encaminhada posteriormente dentro do fluxo para registro. Aliado, ou junto com a caracterização dos acidentes típicos de trajeto, tem também a definição de doença profissional, doença do trabalho, que é desencadeada por algumas atividades específicas, que não é bem o nosso caso, mas vale a pena lembrar que isso também existe. Quando a gente se acidenta, obviamente nós não queremos que ninguém de vocês se acidente, mas quando acontecer, qual é o procedimento, o que é importante nesse passo a passo? A primeira documentação que vocês têm que ter em mente para preenchimento é a notificação de acidente de trabalho. Esse documento ele está disponível em todos os postos, em todos os locais, todas as unidades, e é muito importante o acidentado lembrar que isso existe e já carregar esse documento para ser preenchido, fazer o primeiro preenchimento da sua identificação
levar esse documento para o atendimento, no pronto atendimento, para que o médico também faça o preenchimento da parte que lhe cabe ali no atestado. Essa documentação ela vai servir de base na sequência para os outros documentos que serão enviados de novo para os órgãos fiscalizadores. Então, o fluxo ele tem que ser seguido, gente. Não dá para esquecer desse preenchimento da NAT. Feito o preenchimento da NAT, né, esse documento tem que ser trazido imediatamente para a segurança do trabalho, para o SESMIT. Toda vez que esse documento chega para o SESMIT, ele serve de base para a criação e a emissão da CAT, que é o documento oficial que vai ser comunicado. Tá? Não esqueçam, mais uma vez, não esqueçam do preenchimento da NAT, isso é muito importante para o processo todo. Vamos lá. Aconteceu o acidente, qual que é o passo a passo? Primeira coisa, pessoal, comunica a chefia. Você vai sair do seu setor e isso precisa ser comunicado para a chefia imediata para que o setor não perca a qualidade e o procedimento no seu atendimento. Você, acidentado, vai para o pronto atendimento com a NAT, com a notificação de acidente já preenchida, a parte da sua identificação, e apresenta isso para o médico para fazer o atendimento da parte médica desse acidente. Feito o atendimento, o médico vai preencher a parte dele também nesse documento, na NAT, e depois do atendimento, certo? Com os documentos que lhe forem entregues, mais a notificação de acidente, você procura o SESMIT no primeiro momento. Ah, fim de semana, tá? No primeiro dia útil, no primeiro momento útil da sua jornada de trabalho, da jornada de trabalho da segurança do trabalho, para que as documentações sigam o seu fluxo correto. Existem prazos que têm que ser seguidos para que a gente possa manter esse registro oficial desses acidentes. Quando acontece um acidente com material biológico, existe um fluxo também que deve ser seguido. Os médicos que atendem estão cientes disso, mas vocês, quando se acidentarem, têm que ter essa informação também. Se for com material biológico, tem exames complementares que tem que ser pedido para que o fluxo, para que o procedimento seja bem seguido e a sua saúde seja garantida. Outras orientações que a gente pode dar com respeito ao ambiente hospitalar, né, e acidentes, especificamente para a área de enfermagem, né, do dia a dia mais próprio do atendimento em saúde, o limite de altura, o limite de preenchimento das caixas de pérfuro cortantes. Não dá para superlotar isso. Existe uma linha pontilhada lá que não deve ser ultrapassada. E isso tem uma razão, é para garantia da segurança de vocês. A maneira com que se coloca esse material perfurocortante dentro da caixa também é importante observar, para que não fique nenhuma ponta exposta, não ponha em risco você mesmo ou os colegas daquele setor. Os procedimentos, né, um outro ponto que a gente pode falar, é realizar os procedimentos com calma e atenção. Isso vai gerar um clima de maior segurança, obviamente, sempre que possível, porque a gente sabe que tem pacientes que são mais agitados, mas todo o processo feito com calma e atenção, ele é mais seguro e, sendo mais seguro, não vai gerar acidentes. Outro ponto, utilização dos equipamentos de proteção individual. Incomoda, muitas vezes é ruim, mas tem que usar da maneira correta. É um meio de proteção de vocês, não dá para abandonar, não dá para usar mais ou menos do jeito, né, que não foi instruído. Um óculos na ponta do nariz não protege, então ele tem que ser colocado da maneira correta. Uma luva mal colocada, mal calçada, também vai diminuir o seu tamanho de proteção. E a gente precisa que isso seja bem utilizado para continuar com o máximo de proteção oferecido. E todas as outras normas de segurança que forem publicadas nos quadros de aviso, tudo mais, para ajudar vocês no dia a dia. Tem dúvidas? Entrem em contato, vocês conhecem a equipe, tem os canais de comunicação, tem os e-mails, tem todo o horário de atendimento que a equipe está disponível. E isso para que vocês possam, a qualquer momento, seguir o fluxo, fazer o procedimento correto. Espero que tenha sido proveitosa essa informação. A gente vai seguir agora falando um pouco mais sobre acidentes com material biológico, com a Kátia e a doutora Flávia.
para dar sequência a essas informações da nossa CIPAT. Obrigado pelo tempo de vocês, espero que tenham aproveitado e desejo um bom trabalho, um bom dia sempre. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Nós vamos fazer uma pequena apresentação sobre acidentes com pérfuro cortantes e exposição às doenças. Então, meu nome é Kátia, sou enfermeira do controle de infecção do Hospital Clark. Meu nome é Flávia, eu sou infectologista do controle de infecção. Vamos fazer a aula em conjunto hoje. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer ao convite para a gente poder fazer essa breve apresentação. É muito gratificante participar dessa CIPAT e poder trazer esse assunto que é tão importante, né, a questão da prevenção, e falar um pouquinho sobre os acidentes com pérfuro cortantes, né? A gente quando fala em acidentes com pérfuro cortante, a gente sempre pensa no HIV e nas hepatites. Mas além dessas doenças, a gente pode ter o risco de transmissão de mais de 50 tipos de patógenos. Então, é um assunto que a gente deve conversar, sim, e que a gente deve ter todo o cuidado no dia a dia de trabalho. E o que são artigos pérfuro-cortantes? É tudo que possa oferecer risco no nosso dia a dia, que são agulhas, scalpes, ampolas de vidro, lâminas de bisturi, lancetas. Esses itens fazem parte da nossa rotina de trabalho, são pontiagudos, são pérfuro-cortantes, são lancetas, que fazem parte da nossa assistência direta. Então, a gente precisa ter cuidado ao manusear, porque estamos ali em contato com o paciente, e a gente precisa ter cuidado ao manusear e ao descartar esses pérfuro-cortantes. E como que a gente previne isso, né? Então, a primeira coisa é utilizar o EPI corretamente. A gente tem os EPIs disponíveis para a gente utilizar de forma correta. Não usar as mãos como anteparo para tanto na utilização como descarte desses pérfuro cortantes. Nunca reencapar agulhas, porque às vezes a gente usa as mãos para anteparo e acaba ocorrendo acidente neste momento. E ter a máxima atenção quando estiver manuseando, né, um pérfuro cortante. É um momento que a gente deve ter muita atenção, evitar conversas ou às vezes uma brincadeira que pode nesse momento ocorrer o acidente. A higienização das mãos é bem importante, então sempre manuseio desses pérfuros e a gente manter a nossa carteira vacinal sempre em dia. Como é que a gente descarta esse pérfuro cortante? Então, a gente tem um local destinado para isso, que são as caixinhas de pérfuro cortantes. Alguns ambientes usam um recipiente redondo, que é um outro tipo, mas a gente deve ter esse descarte correto nas caixinhas, para que não ocorra acidente para mim e nem para os meus colegas que vão entrar em contato na sequência. Porque ele é um local destinado para isso, para que não ultrapasse a caixinha. Então, por isso que ele não pode ficar em sacos plásticos, justamente para ser acondicionado de forma correta, principalmente para a equipe da higienização, que vai depois retirar esses resíduos para que não ocorram acidentes para a equipe também. Bom, e como é que a gente pode se contaminar, né, na hora que tiver um acidente? Isso pode acontecer por exposição percutânea, então a agulha, o bisturi, alguma coisa perfurar a pele íntegra, ou por exposição de mucosas, você não precisa ter um corte, mas às vezes é só espirrar alguma coisa no olho, na boca, também é considerado um acidente com risco biológico. Ou ainda exposição à pele não íntegra, se você está com uma ferida aberta na pele, você pode se contaminar por ali, então tem que estar sempre que tiver algum machucado, ele tem que estar coberto dentro do ambiente de trabalho, para você não se expor, ou por arranhaduras e mordeduras, também pode ser uma transmissão de doenças infecto-contagiosas. A gente se preocupa muito, né, com HIV, hepatite B, hepatite C, mas tem várias situações que é importante a gente saber para ver qual é o risco real de uma contaminação com esse tipo de acidente. Depende muito do paciente fonte, de qual é a condição clínica que ele está. Hoje em dia já é bem definido na medicina que um paciente que tem HIV, que faz um tratamento, que está com o que a gente chama de carga viral indetectável, que é o tratamento bem feito,
ele não vai ter vírus circulante no sangue e ele não tem risco de transmissão. Ou seja, faz toda a diferença a gente saber como está o paciente fonte, tá? Então, precisa saber como é o tratamento dele, qual foi a gravidade dessa lesão, né? Se foi, contaminou o paciente usou uma agulha que está com sangue dentro da seringa ainda. Então, precisa saber a quantidade de sangue, como que foi usado aquele material, como que você se contaminou, né? Se foi só encostou a agulha ou se perfurou e saiu sangue de você. Então, precisa saber detalhes do acidente e a conduta pós-exposição, né? A gente tem até 3 dias para começar alguma medicação, alguma medida, mas quanto antes começar, melhoram as chances de não adquirir nada. Bom, as medidas, o que fazer, então, assim que houver um acidente? Imediatamente lavar a água contaminada com água e sabão, não precisa espremer a ferida, não esfregar, você vai acabar aumentando a inflamação ali na região. Então, só lava com água e sabão e procurar o atendimento médico de urgência, de preferência ali nas primeiras 2 horas, mas tem até 72 horas, se houver indicação de usar a medicação, chamada PEP, que a gente já vai falar no próximo slide, até 72 horas, mas quanto antes, melhor. É importante fazer o exame na hora do acidente, a gente fazer o teste de HIV e de hepatite B e C, porque se for para testar depois de 1 mês, às vezes tem um exame que está positivo e a gente já era previamente soro positivo, já tinha aquele vírus no sangue e vai acabar achando que foi do acidente. Então, no dia do acidente, é importante estar testado também. E fazer o teste no paciente fonte, quando ele não souber o seu status, tem que informar o paciente, explicar que aconteceu um acidente, que é uma rotina do hospital, fazer o exame no paciente fonte também. Bom, o risco, é importante falar isso, mesmo tendo um acidente com um paciente que é contaminado com alguns desses vírus, o paciente que tem HIV ou que tem hepatite C ou B, a gente não tem muita ideia do risco de se contaminar nessas situações, mas o risco para HIV é bem baixo, 0,23%, ou seja, se você se contaminar com uma agulha de um paciente que tem HIV, o risco de você pegar mesmo assim é 0,23%, ou seja, é relativamente baixo, né? Para hepatite C, é bem maior, é 1,8%, umas fontes bibliográficas dizem até 3%, e para hepatite B, essa sim tem um risco bem grande, de quase ali em torno de 30%. Então, 1/3 das vezes que tiver um acidente, cujo paciente fonte tiver hepatite B, você tem 1/3 de chance de pegar hepatite B. E hepatite B é uma doença imunoprevenível, então como que eu posso dizer? É inadmissível não estar vacinado contra hepatite B, porque esse é o nosso maior risco dentro de um hospital, né? Uma doença mais prevalente, mais transmissível, e a gente tem que estar protegido contra hepatite B, então o calendário vacinal é importantíssimo aqui nesse aspecto. Para contrair hepatite C, como eu disse, até 3%, 1,8%, e HIV é o mais raro. A gente acaba se preocupando mais com HIV, mas é mais comum a hepatite B. Bom, essas são as referências. Quer encerrar? Algumas referências que nós procuramos, né, para ilustrar um pouco a nossa apresentação. E o que a gente quer deixar de mensagem é assim, que a prevenção sempre é melhor, né? Então, o cuidado do dia a dia faz parte da nossa rotina. A gente sempre tem que achar que tem que pensar que fazer o ato com prudência é melhor para nós, para a nossa saúde, para os nossos pacientes, mas principalmente para nós, né? Então, a gente deve pensar naquele procedimento como único, estar prestando atenção no que a gente está fazendo, principalmente quando nós está manuseando um pérfuro cortante, e também não esquecer que o descarte, ele deve ser com todo cuidado para que outra pessoa não se machuque. Assim, a gente também não vai ser acometido de um acidente porque o nosso colega descartou um pérfuro cortante de forma inadequada. Então, a gente gostaria de agradecer por essa breve apresentação, mas essa é a nossa mensagem, né? Que o cuidado ele faz parte da nossa rotina do dia a dia.
E atualizem o calendário vacinal. Muito obrigada.